Bom dia, patins, como é que vocês estão nesse dia de hoje aqui, que a gente começa de uma maneira muito diferente, igual a todas as outras. Como vocês já viram aqui no título, o tema de hoje é sobre Marvel. E qual o segredo da Marvel? Por que a Marvel dá tão certo e por que todos os personagens dela conseguem vender muitos bonecos? Eu sei que a garotada hoje em dia não compra muito boneco, mas tem muito marmanjo que nem eu que adora. Eu tenho aquele do Batman ali, mas é porque tava em promoção, tava muito barato, aí foi por isso que eu comprei. Mas de resto, a maioria dos meus bonecos é da Marvel. Incluindo a coleção de Big Hero 6, tem logo ali, que também é da Marvel, é do mangá da Marvel, então é Marvel. E o Stan Lee aparece no filme. Mas vamos lá, vamos falar sobre o que realmente interessa. Qual que é o segredo dos personagens da Marvel? Por que eles funcionam tão bem enquanto outros personagens acabam não sendo tão bons? Por exemplo, o Batman, que ficou meio lá chatinho, muitos personagens do Esquadrão Suicida, o próprio Coringa. Eu não tô aqui pra falar que o personagem foi representado da maneira errada, porque eu mesmo não acredito nisso. Eu acho que um personagem é um personagem e quem vai fazer o filme que decide como ele vai ser representado. Acho lógico, você não pode fugir muito de um padrão ali que existe, porque senão você cria outro personagem. Mas você pode ter uma variação, você tem ali uma linha que você pode brincar um pouco, sem desrespeitar completamente a imagem do personagem, sem mudar ele completamente, só que ainda tendo ali sua originalidade. Bom, vamos começar com uma história então. Story time. Pera aí, deixa eu ajeitar o Joffrey ali, pera aí. Vi que o Joffrey não tava aparecendo, eu queria que ele aparecesse. Bom, todo mundo sabe que o MCU começou lá em 2008 com o filme do Homem de Ferro e aquele filme do Hulk que ninguém gosta de lembrar. E hoje em dia todo mundo conhece o Robert Downey Jr. como o Homem de Ferro, conhece aquele Tony Stark como o Homem de Ferro, aquele sim Homem de Ferro padrão. Então, lá em 2008 nem todo mundo gostava muito do Homem de Ferro. Ele era um herói meio que secundário da Marvel. Ele não tinha todo esse poder de venda que ele tem hoje. Então, na época, eu até fui pesquisar isso pra ter certeza, não falar besteira aqui, muita gente começou a criticar, falando, a Marvel pretende começar um universo cinematográfico, só que começando com o Homem de Ferro, que é um herói secundário, sei lá o que. Mas como vocês viram, deu super certo fazer o Homem de Ferro. Tá, antes de continuar esse raciocínio, eu quero falar sobre outros personagens. A gente tem o Capitão América, o filme dele quando lançou também foi um grande sucesso. A gente teve o Thor, que não foi muito bom o sucesso, mas colocou o personagem de uma maneira ok naquele universo. A gente teve o Doutor Estranho, só que eu acho que o Doutor Estranho tem uma vantagem porque o MCU já tava todo concretizado e já tava fazendo sucesso pra caramba quando ele foi lançado. E os iniciais não tiveram toda essa vantagem. E a gente tem agora aí o novo Homem-Aranha. A gente tem também a Capitã Marvel, mas eu vou botar ela nessa lista, só que depois vocês vão entender porque eu não queria que ela tivesse aqui. Enfim, eu acho que o segredo da Marvel dos personagens pra fazer um bom personagem acaba sendo a personalidade. Personalidade, trejeitos, maneira de falar, o modo de se comportar, as atitudes que cada um tem, as ideologias que cada um defende. Isso fica muito claro pra mim ali na parte do Acordo de Sokovia, na Guerra Civil, onde o Tony defende uma ideologia e o Capitão América defende outra. Só que pra maioria dos fãs, é lógico, existiu aquela guerra lá de brincadeira entre time Capitão e time Iron Man, mas pra maioria dos fãs, os dois tinham razão. Dava pra entender a razão dos dois, você entendia por que cada um tava fazendo aquilo e você entendia que aquele personagem fazia sentido ele querer aquilo que ele tava defendendo. Esse pra mim é o ponto alto que define como a personalidade dos personagens vai ser importante. E o ponto alto que define que o seu desenvolvimento é mais importante ainda é na morte do Tony em Vingadores Ultimato. Já tem mais de um mês que lançou o filme, tem 2 meses já que lançou o filme, não é spoiler. Bom, o que eu tava falando do Doutor Estranho que eu falei mais cedo? Quando eu vi o Doutor Estranho pela primeira vez, é uma coisa que eu não reparei, mas eu reparei vendo uma segunda vez. A personalidade dele, antes de todos os acontecidos pra ele virar o Doutor Estranho, era muito parecida com a do Tony Stark. Isso foi algo que me incomodou por algum tempo, porque eu não entendi porque que eles fizeram duas personalidades tão parecidas. Dois egocêntricos, inteligentes, se achando dono do mundo e tudo mais. Mas foi aí que eu parei pra pensar. O Tony Stark deu muito certo. E como, pelo visto, já existiam planos pra matar o Tony Stark, ou pelo menos dar uma diminuída dele nas franquias da Marvel, porque a gente justamente precisa de espaço pra novos heróis e tudo mais, seria muito interessante a gente ter um contraponto de alguém que tem aquela personalidade, só que aquilo não levou ele pra um lugar melhor e sim pra um lugar pior. Como foi o caso do Doutor Estranho, que aquela personalidade dele egocêntrica, abusiva, ridícula que ele tinha, acabou ferrando com a vida dele e fez ele se tornar uma pessoa melhor depois. O Tony também se tornou uma pessoa melhor, deixou de ser tão grosseiro e idiota quanto ele era, mas foram outras coisas que levaram a isso. Ok, agora eu vou falar um pouquinho da Capitã Marvel. Eu gostei do filme, eu gostei da personagem, mas não gostei da atriz. Eu achei a atuação dela muito fraca nesse filme, diferente do que aconteceu em Vingadores Ultimato, que eu achei a atuação dela um tanto melhor, um tanto bem melhor mesmo, mas no filme dela própria eu achei que faltou muito na atriz pra passar a personalidade que a personagem merece. Isso que eu acho que ficou faltando um tantinho ali no filme da Capitã Marvel. É a única coisa que me tirava da tela. Toda vez que a Brie Larson começava a falar ou fazer alguma coisa, eu meio que ficava tipo, tá bom, ok, mas e a personalidade? É como eu vi num vídeo do Ryan George, que ele faz pitch meeting, meio que a escolha dos roteiros dos filmes de brincadeira. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição pra quem souber inglês e quiser conferir. Ele define a personalidade dela como alguém sério que às vezes vai fazer isso aqui. E é basicamente isso, eu realmente fui
fui ver o filme e é isso a personalidade dela. Ela é definida por isso. Eu acho que é uma personagem que tem um potencial extremo pra brilhar, tem um potencial extremo pra ser muito interessante pro MCU, mas a atriz não tá trazendo isso pra ela. A atriz não tá trazendo isso pra tela. Talvez tanto a atriz quanto a diretora tenham tido um problema nisso e aí não deu muito certo as coisas. Mas isso não fica só pros personagens principais, que têm personalidades interessantes ou até mesmo personalidades ruins, que nem a Capitã Marvel. A gente tem um personagem secundário que todo mundo ama e que tem a melhor personalidade que o universo Marvel já viu. Eu tô falando do Nick Fury. A personalidade dele é praticamente de qualquer personagem do Samuel Jackson. Mas mesmo ele sendo um personagem secundário, eu sei, ele aparece bastante, ele tem um papel importante, mas segue sendo um personagem secundário. A personalidade dele é muito interessante, você se gruda no personagem de uma maneira muito rápida, muito absurda. E a gente também tem a Maria Hill, que mesmo sendo um personagem ainda mais secundário do que o Nick Fury, também consegue mostrar a personalidade dela e fazer você gostar dela, e fazer você entender quem que ela é e as ações que ela tomaria. Esse que eu acho que acaba sendo o maior segredo da Marvel, trabalhar bem as personalidades dos personagens, fazer com que eles sejam identificáveis pelo público, reconhecíveis pelo público. Eu acho que esse que é o maior trunfo da Marvel, saber trabalhar bem com isso e saber fazer isso direito para que todo mundo goste de seus personagens de qualquer maneira. O vídeo hoje vai ficando por aqui, eu queria pedir de novo, me segue lá no TV Time, o link tá na descrição para você acompanhar minhas séries, ver o que eu faço de série, ver o que eu vejo de série. Isso não é uma propaganda, eu só realmente gosto do aplicativo e uso, eu queria muito que vocês me seguissem lá, o link tá na descrição. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha e manda esse link, manda esse vídeo aqui pros seus amigos que gostam da Marvel e pros grupos que gostam de Marvel também aí pela internet. Uma beijoca pra vocês todos e tô indo, fui! Para de gravar.